Na aula passada, estudamos as propostas de Froebel e os jardins de infância. A gente pôde observar, a partir das concepções de Froebel, o que ele pensava sobre a educação infantil. E ele criou a ideia do jardim de infância. Então, como a criança que deve ser desenvolvida tal qual um jardim. As perspectivas de como é que deveriam ser essa educação, como é que deveria ser essa educação e um roteiro proposto por ele. Analisamos o método Montessori. O que Maria Montessori propõe como método para que a gente trabalhe com as crianças da educação infantil. Então, desde o material proposto por ela, as teorias preconizadas por ela, o espírito científico que ela vai dar a esse método educativo que os professores devem utilizar. E, além disso, também o papel de orientação que o professor vai ter no método de Montessori. E vimos as proposições de Piaget para a pré-escola. A formação que a criança deve ter na pré-escola, como ela é proposta pelo Piaget. Então, quais são os conhecimentos que são trabalhados na criança, de que forma que eles são trabalhados e a autonomia que deve ser garantida à criança nesse processo de construção do conhecimento. Uma boa aula. Hoje vamos a mais uma aula de currículo e escola. O nosso tema proposto para a aula de hoje trata justamente do currículo na educação infantil. Então, o currículo na educação infantil 2. Por que isso? Justamente porque na aula anterior nós desenvolvemos a organização do currículo na educação infantil baseado em autores como Froebel, Montessori e Piaget. Então, isso foi o que nós vimos na primeira fase do estudo da organização do currículo para crianças da educação infantil. Hoje, especificamente, nós vamos trabalhar, então, com duas outras propostas. A primeira proposta é o Freinet e a segunda proposta são os temas geradores organizados na década de 80 no Brasil. Para que a gente inicie, na verdade, essa nossa primeira discussão a respeito do que o Freinet propõe e do que os temas geradores propõem, eu vou colocar para vocês as nossas questões iniciais. Então, vamos ao nosso para refletir. O que vai nortear tanto os temas geradores quanto a pedagogia proposta pelo Freinet são as questões de ordem político-social e uma educação de caráter mais popular. Então, a primeira questão que eu vou propor para vocês é a seguinte: o que seria para você uma escola de caráter popular? Você já ouviu falar nisso? E a segunda questão, então, qual a relação de uma escola nesses moldes com a proposta pedagógica de Freinet? A partir, então, dessas questões, nós vamos começar a tentar entender o que Freinet propõe e de que maneira os temas geradores, na verdade, se aproximam dessa pedagogia do Freinet. Então, vamos ver a pedagogia segundo Freinet. Na verdade, o que ele vai fazer de proposta, o que ele vai nos colocar como proposta pedagógica, está alicerçada bastante na sua experiência pessoal como professor primário na França. Experiência essa, na verdade, de lidar com uma comunidade bastante heterogênea em termos de alunos e com características bastante plurais. Ele vai trabalhar principalmente com filhos de camponeses e algumas crianças que tinham algumas dificuldades ou algumas anomalias de caráter físico ou mental. Por causa disso, dessas dificuldades que as crianças apresentavam, pela pluralidade da classe, é que justamente Freinet pôde desenvolver uma pedagogia bastante diversificada em que juntava teoria com ações práticas, inúmeras ações práticas.
A gente vai observar também que uma outra característica da pedagogia de Frenet é uma pedagogia voltada para a classe proletária. Então, a inserção educacional do Frenet está extremamente ligada justamente com essa tendência política pessoal que ele vai ter. Então, de acordo com ele, de acordo com o que ele propõe, é possível sim transformar a sociedade a partir das crianças. Por isso, uma pedagogia voltada para o popular ou para a classe proletária. Então, nós vamos ver agora uma historinha que se chama As Águias Não Sobem pela Escada. Nessa historinha, o Frenet vai contar que um educador havia idealizado uma escada cujos degraus foram milimetricamente pensados. E os alunos deveriam subir esses degraus de uma maneira mais normativa, de uma maneira certinha, degrau por degrau. Ora, o que acontecia? Esses seriam os degraus do conhecimento, até que eles chegassem lá num determinado patamar, exigido e pensado pelo professor. Quando o professor estava presente, esses alunos chegavam aonde ele queria, justamente pelo caminho que era estipulado por ele. Todavia, quando o professor se fazia ausente, o que acontecia? Os alunos subiam pelo corrimão da escada, subiam de 2 em 2 degraus, subiam correndo aqueles degraus, para buscarem um senso de aventura na escola. Eles também faziam a volta na casa, subiam pela calha, buscavam uma outra alternativa. Ora, o que o Frenet quer nos apresentar justamente com essa historinha? De que nem sempre o que se projeta, o que se quer ou o que se põe como um rigor científico é, na verdade, a necessidade de cada um dos alunos. Mais do que isso, há peculiaridades nas classes que a gente vai lidar, né? Há inúmeras diversidades na sala de aula, alunos que têm projetos diferentes, dificuldades diferentes e uma caminhada pessoal que é bastante distinta. Justamente por causa disso é que ele diz que não pode haver um rigor, né? Mas que cada aluno vai construir o seu conhecimento gradativamente a partir da sua experiência pessoal. Então, é apresentado aos alunos determinadas propostas e o professor, de acordo com Frenet, deve ter a função de fazer justamente isso e uma formação para isso e saber como lidar com o aluno, para que o aluno consiga galgar da maneira que lhe é mais conveniente esses degraus, ou de um em um, né, ou subindo pelo corrimão, ou seja lá como for. Quer dizer, existe peculiaridades em cada um dos educandos. Como é que Frenet vai descobrir essas peculiaridades? Como é que ele vai construir, na verdade, essa ideia e que propostas que ele vai apresentar para a gente? Então, eu já havia comentado com vocês que ele trabalhou numa classe, né, com um grupo de alunos que eram bastante diferentes. E de acordo com as necessidades daquele grupo, ele foi fazendo ou organizando uma proposta pedagógica para trabalhar melhor com eles. Então, nós vamos ver agora como é que ele organizou, como é que ele sistematizou essa proposta de trabalho. Quais foram, na verdade, os métodos e as técnicas que Frenet vai pensar para que os alunos consigam chegar ou a obter determinados conhecimentos. De acordo com o Frenet, então, é preciso trabalhar nos alunos alguns elementos. Um primeiro elemento que ele vai propor, uma primeira característica que ele vai propor, de que a gente deve trabalhar com os alunos, é o senso de estar com o outro. Quer dizer, de saber dividir as coisas com o outro, de se identificar com o outro, é o senso da solidariedade, né? Não é à toa que essa dimensão da solidariedade vai ser importantíssimo, principalmente com o grupo que ele está enfocando, que é um grupo de classe popular. Então, uma segunda proposta que Frenet nos coloca é justamente essa expressão livre que tem que se dar à criança. Depois, é o próprio tateamento natural que a criança vai começar a ter. E, num quarto momento, o trabalho. Então, como é que a criança vai produzir? Quais são os resultados daquilo ali? Então, voltando lá um pouquinho à história pessoal do Frenet, justamente nessa comunidade de camponeses como professor primário, ele observou que era possível, ao sair
a campo, ao sair da sala de aula, ao fazer os passeios livres, que era possível então que os alunos experienciassem a si próprios, mas também a natureza e o mundo que estava ao seu redor. Então esses passeios livres, esses passeios com os alunos, propuseram ou deixaram claro que era possível trabalhar melhor com uma classe, com um grupo de alunos tão diversos. A partir então dessas experiências, desses passeios que os alunos faziam, eles voltavam à sala, né, e faziam a narrativa, a descrição do que havia sido organizado, então, do que eles haveriam vivenciado naqueles momentos. Essa contagem da história, esse contar a história, ele podia ser de forma oral ou também produzindo textos. Então, esses textos livres é a primeira proposta que o Freinet vai nos deixar mais concreta. Quer dizer, os alunos, a partir das suas experiências, da sua visão sobre determinado enfoque do mundo, eles vão, então, descrever o que eles observaram. E se podia, a partir dali, traçar inúmeros paralelos ou inúmeros outros temas a partir de um único passeio. Então, desde o desenvolvimento da própria linguagem oral ou escrita, até observando no campo, vamos supor, uma árvore e aí descrevendo elementos da biologia, das ciências, em cima do que eles observaram na árvore, ou contando elementos e olhando, por exemplo, para o pasto, onde pudessem ter animais, e vendo então quantos animais tivessem, quer dizer, concretizando o que eles poderiam depois descrever e aproveitar nas suas múltiplas áreas do conhecimento. Mais do que isso, a partir dessa experiência do texto livre, então, que os alunos puderam ter, Freinet pensou em ir um pouquinho mais adiante. Por que não organizar esses textos dos alunos, né, não só de uma experiência que eles podiam compartilhar, olha aí a solidariedade que ele falou, mas também concretizar essa experiência que eles tiveram e ampliar para que isso chegasse à família ou a outras instâncias da própria escola. Como é que ele pensou isso? E imprimir justamente esses textos produzidos pelos alunos. Através, então, de um velho amigo dele, ele conseguiu material para isso, instrumental para isso, e aí ele pôde organizar e imprimir esses textos dos seus alunos, facilitando, né, ou dando mais um passo rumo a que esses alunos pudessem adquirir uma outra forma de conhecimento ou pudessem produzir a partir das suas próprias experiências. E ali a gente vê também que há uma solidariedade construída à medida em que todos estão envolvidos no processo de organização desse jornal ou desse texto que vai ser veiculado aos outros. Então, desde a organização de como se colocar as letras e tudo mais, reolhar o texto produzido. Então, isso faz com que se tenha um engajamento e eles acabem se conhecendo muito mais. Então, a partir dessa experiência geral do Freinet, o que ele vai colocar justamente para a gente? Que é possível se dar passos rumos a um determinado tipo de conhecimento em cima de uma linha, né, ou de uma proposta que ele vai fazer para a gente. Então, a partir da teoria ou do estudo da teoria psicológica, ele vai organizar o chamado, ou propor o chamado método natural, para se aprender justamente a matemática, as línguas, as ciências naturais e as ciências humanas. De que forma que ele vai organizar, então, esses processos? Ele vai propor diversas maneiras, né, ou diversos processos que a gente pode fazer com que os alunos interajam com o conhecimento e interajam entre si. Então, desde a organização, por exemplo, do chamado livro da vida, ou mesmo a organização dos fichários, ou o jornal que circulava, na verdade, na escola, ou os murais ou jornal de parede que eram feitos, na verdade, pelos alunos, e essa correspondência interescolar que fazia com que eles exercitassem a comunicação oral, que fazia com que eles manifestassem também a sua comunicação da ordem escrita e que interagissem não só entre si, mas também com a comunidade escolar. Então, a gente pode observar que há uma política, sim, de que os alunos venham a interagir,
né, que os alunos venham a se conhecer, que os alunos venham a ser solidários, que os alunos se identifiquem com o outro, pensem ou pelo menos reflitam sobre o que o outro também pensou, sobre o que o outro também produziu, e eles também vão adquirindo uma habilidade de se reconhecer, e não só isso, mas também de produzir por si só. Quer dizer, esse crescimento do próprio aluno, ou fomentar o crescimento vindo do próprio aluno sem a imposição das ideias vindas de fora, é que na verdade é a proposta do Freinet. Nessa mesma linha da proposta do Freinet, a respeito de como é que era melhor pensar a pedagogia para a educação infantil, a gente também vai ter, na década de 80, os chamados temas geradores aqui no Brasil. E algumas proposições dos temas geradores, elas se assemelham bastante com essa ordem social e política colocada pelo Freinet. Então vamos ver agora a proposta dos temas geradores. Esses temas geradores foram organizados, na verdade, na década de 1980. Então, se nós pensarmos a respeito dessa proposta, ela vai preencher aquele espaço entre a reforma de 1971 do currículo e a reforma estabelecida pela nova Lei de Diretrizes e Bases, organizada em 1996. Então, nesse meio, né, na década de 80, propostas pedagógicas foram levadas em conta para que se trabalhasse a educação infantil no Brasil. Essa proposta curricular para a educação infantil, ela é de caráter alternativo, uma proposta alternativa para a educação infantil. E ela partiu da professora Regina Assis e uma pesquisa que ela fez justamente no México com crianças da classe popular. A partir, então, da sua experiência, do que ela viu e do que ela teorizou sobre a organização dos temas geradores com esse grupo de crianças das classes populares, é que ela justamente veio a escrever no Brasil, nos cadernos SEDES, em 1987, a respeito dessa experiência feita por ela. E essa experiência foi abarcada, ou ela foi levada em consideração por outras educadoras que se sentiram atraídas pela proposta dos temas geradores. E essas autoras ou essas educadoras, então, resolveram escrever um livro a partir da proposta da professora Regina Assis, inclusive com ela mesma ajudando e participando da montagem desse livro. A proposta a respeito dos temas geradores é apresentada em um livro que se intitula Com a Pré-Escola nas Mãos. Então, por causa disso, e da organização desse livro, começa a se fazer uma outra caminhada em termos de como trabalhar a educação infantil a partir do que seriam a proposta desses temas geradores. Para que a gente possa evidenciar melhor o que seriam esses temas geradores, eu vou exemplificar para vocês um tema, que é inclusive que vocês podem acompanhar depois na apostila, a própria questão da família. Esse pode ser o tema gerador, ou o tema que vai nortear as determinadas áreas do conhecimento que a criança vai lidar. Então, ela pode trabalhar, por exemplo, em termos de matemática, quantos elementos ou quantos componentes existem na sua família, quantos irmãos a determinada criança tem. Então, isso ela estaria trabalhando as noções básicas, por exemplo, da matemática. Relações, por exemplo, com a biologia. Trabalhar os diversos animais vinculados às classes que lhe pertencem, à família que lhe pertence. Então, estipular uma relação entre a noção e o conceito de família e utilizar isso também na biologia ou nas ciências. A mesma coisa pode se observar também na área de ciências humanas. Então, trabalhar as relações familiares, as relações de parentesco, organizar, mostrar para a criança que há uma história da própria família. Se pode construir uma árvore genealógica, por exemplo, com a criança. E da mesma maneira, a própria linguagem, quer dizer, à medida que a criança vai narrando as suas experiências na família, fazendo uma pesquisa dessas experiências sobre a ideia da família, ela também está exercendo a comunicação escrita, e aí o professor pode trabalhar também a própria gramática a partir do que a criança produziu.
Então, esse tema gerador, ele vai ser uma linha a ser seguida pela professora, pelo professor, em sala de aula, num determinado, por exemplo, bimestre, num determinado mês. Essas discussões propostas por essas educadoras, elas fecharam uma lacuna na década de 80 a respeito de como trabalhar com a pré-escola, como trabalhar nas creches, ou seja, como trabalhar a educação infantil do 0 aos 6 anos de idade. Então, foram importantíssimas essas discussões. E essas discussões tiveram sempre como pano de fundo a ideia de autonomia e também a ideia de cooperação, da ajuda ao outro. E esse tema teve vinculado a um tema mais geral, que é a própria ideia da educação para a cidadania. Está aí o elemento político e social a qual está vinculado os temas geradores. Bom, gente, então vamos dar um intervalo agora, vamos descansar um pouquinho e a gente já volta. Então, voltando do nosso intervalo, depois que a gente já deu uma descansada, uma relaxada, vamos continuar o tema que a gente estava discutindo. Estávamos falando sobre os temas geradores. Vamos aprofundar um pouquinho mais a questão dos temas geradores e das propostas desses temas geradores. Vamos trabalhar agora, então, alternativa curricular e proposta pedagógica. Então, nós já vimos em aulas anteriores para que serve justamente o currículo. A gente já sabe o que norteia o currículo, o que compõe, na verdade, o currículo. Então, essa noção, esse conhecimento sobre ele, nós já construímos. Lembram daquela aula que nós observamos, inclusive, que há diversas formulações ou interações do próprio currículo, desde o nível federal, quando ele é nos proposto, que é o chamado currículo prescrito, até as interações que os professores podem fazer nas suas aulas com este currículo. Então, há uma possibilidade, na verdade, de diálogo. Hoje, então, nós vamos ampliar um pouquinho mais e tentar observar como é que esse currículo pode ser reorganizado ou como esse currículo foi proposto, a interação desse currículo justamente à medida que tu trabalhas com os temas geradores. Então, a gente vai poder observar o currículo como um instrumento de apoio à organização da ação escolar. Então, de que maneira que se pode utilizar o currículo, organizar o currículo, na verdade, para que tu trabalhes com a criança desde os 0 aos 6 anos ou no período da educação infantil, de tal maneira que seja melhor aproveitado pela criança. Então, como juntar a proposta dos temas geradores justamente com a noção que se tem a respeito do currículo. Então, vamos observar como é que se organizam esses fundamentos teóricos para o currículo da educação infantil, proposto a partir, então, dos temas geradores. A primeira coisa que a gente vê proposta, justamente, é que é preciso, nesse período da educação, trabalhar e privilegiar o desenvolvimento infantil. Num segundo momento, a gente pode observar que é preciso se trabalhar com diferentes áreas do desenvolvimento da criança, sejam elas, por exemplo, de caráter psicomotor, seja ela a área cognitiva, seja ela a área de socialização, a área social, onde a criança deve interagir com outras crianças. Então, diversas esferas a gente pode observar desse relacionamento, diversas áreas desse relacionamento da criança com o conhecimento e com outros, ou com ela mesma. E, finalmente, então, uma terceira proposta desses fundamentos teóricos é justamente entender o contexto social e cultural mais imediato da criança. Então, a gente pode observar, a partir dessa perspectiva teórica, que é preciso trabalhar a criança dentro do seu ambiente,
Então, verificar quais são os elementos culturais que estão ao seu entorno, quais são as peculiaridades desses elementos culturais, identificar que grupo social aquela criança pertence, porque a gente não pode nunca esquecer justamente que essa proposta dos temas geradores é para que a criança, né, assimile ou entenda justamente o seu mundo, o que está à sua volta. Não é à toa que essas educadoras fazem a seguinte proposta, que é preciso criar também um currículo para a educação infantil, mas um currículo que dê conta das classes populares. Por que isso? Não adianta falar e organizar algo numa linguagem que é totalmente descolada do mundo dessas crianças. Então, é preciso trazer para perto delas a sua própria realidade. É aí que elas vão se identificar com esse mundo, e poder produzir conhecimentos diversos. Então, por isso, essa proposta da interação, ou essa proposta teórica, justamente, da perspectiva sociocultural da criança e do mundo que a rodeia. Então, nós vamos ver quais são os aspectos da construção do currículo. Esses aspectos, obviamente, eles estão alicerçados nesses elementos teóricos que nós acabamos de ver. Que aspectos são esses? O primeiro aspecto que nós vamos observar é justamente a realidade sociocultural das crianças. O que nós acabamos de ver, então, na parte teórica. Quer dizer, se pensa elementos culturais e se pensa uma sociedade, que esteja vinculada, que tenha relação com determinada criança ou com determinado grupo. Um segundo aspecto é o que trata justamente das características do momento próprio da criança, ou seja, a todo o desenvolvimento da criança, desde o 0 até os 6 anos, com perspectivas em relação ao mundo e com perspectivas em relação a si mesma, que é próprio de cada idade. Então, não adianta a gente estar produzindo conhecimentos ou levando a criança a determinadas realidades ou a verificar determinados objetos ou querer que ela entenda determinadas coisas que não fazem parte do seu desenvolvimento, da sua fase de desenvolvimento, seja linguístico, seja psicomotor, seja o que for. É preciso, então, fazer o quê? Produzir justamente um determinado tipo de conhecimento que a criança seja capaz de assimilar dentro do grupo, dentro da idade que ela justamente está. Então, a gente vai observar que essas diferenças, elas se quebram muito mais entre os 0 e os 3 anos e depois entre os 3 e os 6 anos. Ali sim é possível fazer conjuntos diversos do que pode se apresentar para a criança. E um terceiro aspecto, portanto, diz respeito ao conhecimento do mundo físico e social. Justamente o que nós já estávamos comentando, ele faz ligação com os outros dois aspectos que nós propusemos. Então, o que se coloca aí? Ela vai se dar conta do mundo físico, ou de elementos desse mundo físico, que já estão ao seu entorno. A mesma coisa a respeito da família, dos colegas e da escola. Então, é preciso trazer para perto dela realidades que lhe seja possível ver. Ou seja, não adianta apresentar algo bastante longe dela que ela não vai conseguir, na verdade, assimilar. O exemplo, aquele que nós trabalhamos um pouco antes do intervalo, a questão da família, é bem claro. Quer dizer, para uma criança que está ali na educação infantil, seja de 4 anos ou de 5 anos, é possível sim ela identificar elementos do grupo familiar dela. Mas o que adianta eu falar sobre algo que está totalmente descolado da realidade dela, se ela não vai nem assimilar? Vai ficar no mundo do abstrato, quer dizer, no mundo do subjetivo, e muito pouco ela vai, na verdade, entender. A relevância disso vai ser pouquíssima. Então, nós vamos observar agora o que são os temas geradores. Na verdade, esses temas geradores, eles propõem uma diversidade de atividades pedagógicas. E eles estão alicerçados em cima de uma estratégia de integração curricular e de uma alternativa educacional. Esses temas, eles estão vinculados a determinadas realidades e determinados momentos que a própria escola prioriza ou que determinado professor prioriza. Então, se organiza um currículo em cima desses temas geradores que podem nortear
né, um currículo que vai ser aplicado ou o ano inteiro ou determinado bimestre, etc. Esses temas atendem dessa maneira o princípio da contextualização e do interesse. O que acontece, portanto? Nós podemos observar que, de acordo com as necessidades de determinado momento, das necessidades de cada grupo, de cada escola, de cada realidade, e a partir das próprias experiências do professor, do que o professor tem na sua bagagem formativa, determinados temas vão começar a ser trabalhados. Há, portanto, algumas características ou alguns elementos que são responsáveis para que se escolha alguns temas geradores em detrimento de outros temas geradores. E esses temas geradores, eles têm justamente um caráter cíclico. São diversos os temas que se podem abordar. A família foi um dos exemplos, né, que a gente já colocou, mas existem outros tantos temas que vão ser capazes de nortear ou de transitar nas diversas áreas do conhecimento. A gente pode trabalhar a questão, por exemplo, dos animais, então se leva em consideração ter como tema gerador a questão de se trabalhar os animais e, a partir então do trabalho com os animais, desenvolver também, né, a linguística ou desenvolver a gramática, usando justamente uma pesquisa em cima da temática sobre os animais, a biologia ou a ciência, trabalhando diversos animais, e aí se pode utilizar como exemplo também os próprios animais que a criança possa ter em casa, ou que animais que a criança pode ver na rua, ou que animais fazem parte do cotidiano da criança. Pode-se trabalhar também a respeito de história ou dentro das ciências humanas, a perspectiva da geografia, que animais são mais frequentes em determinadas regiões, ou que animais fazem parte da realidade da sua região, uma vez que a criança pode identificar o seu universo. Então, na minha cidade, que tipos de animais que a gente tem? Então, o tema ele pode se ampliar, portanto, para as diversas áreas do conhecimento. Então, na verdade, a gente pode observar que esses temas geradores, eles servem como um fio condutor dentro do currículo. Além disso, a gente tem também a seleção de determinados elementos da cultura ou de determinados elementos culturais. São chamados conhecimentos sistematizados. É justamente, portanto, o que a gente acabou de observar. Então, dentro das diversas áreas, é possível se trabalhar em cima de um único tema que vai nortear esses temas, chamados temas geradores. Vamos ver agora, então, como é que se organiza o trabalho pedagógico. Ora, é levado em consideração diversos aspectos para que se desenvolvam esses temas geradores. É preciso se pensar justamente o espaço aonde vai se desenvolver. Então, que tipo de espaço é proposto à criança? Que tipo de escola é proposta à criança? Quais são as atividades que pode-se fazer a partir de determinado espaço e do próprio espaço da sala de aula? Uma segunda coisa que é preciso se observar também é o tempo. Então, em determinado tempo que a atividade desenvolver, ou qual o tempo que a criança pode ter para desenvolver determinado tema gerador. Então, a questão do tempo é extremamente importante também. Outro elemento que é levado em consideração é a própria formação do profissional que está lidando com a criança. Então, é fundamental que a gente saiba e que se tenha noção da função que o professor vai ter em determinados momentos. Então, um professor que especificamente saiba trabalhar com crianças em determinadas idades, ou saiba ter uma linguagem específica, uma formação específica. Um outro elemento proposto nessa prática pedagógica é a utilização de material que seja conveniente àquela idade daquela criança, àquele momento específico da criança. Na questão temporal, a gente pode levar em consideração também atividades que possam ser atividades coletivas e atividades individuais, para que a criança identifique as diferenças, para que a criança se dê conta da pluralidade que é esse mundo que ela está, na verdade, inserido. Então, a gente tem que observar esses 4 elementos. Que elementos são esses? Material, temporal, espacial e a formação do profissional que vai lidar na educação infantil com essas crianças. A gente, então, vai poder
ter aí uma noção ou uma outra proposta de como lidar com a educação infantil. Então, os temas geradores, eles serviram como um norte na década de 80, mas eles podem e devem ainda ser bastante usados. Na verdade, a própria NLDB vai propor essa ideia de se ampliar, né, as discussões sobre alguns temas que possam vir a ser trabalhados na educação infantil ou mesmo depois no próprio ensino fundamental. Então, é possível que se façam projetos dentro dos próprios conteúdos que estão sendo trabalhados e que sejam projetos amplos ou temas que sejam amplos para diferentes áreas, não apenas para uma área. Então, vamos agora ao nosso para refletir. Que elementos podem ser acrescentados na sua prática diária? A nossa segunda questão: se é possível realizar algumas técnicas dessa proposta do Freinet onde você trabalha. Para continuar as nossas discussões da aula de hoje e para que vocês deem justamente continuidade, eu vou colocar algumas dicas de estudo. Então, a minha proposta de dica de leitura para vocês hoje é justamente que vocês façam as leituras do final da apostila. Além disso, gostaria especialmente que vocês dessem uma olhada nesse texto que eu comentei na aula com vocês, que é justamente As Águias Não Sobem pela Escada. Por hoje, então, é só. Até a nossa próxima aula. Na aula de hoje estudamos as propostas da pedagogia de Freinet. As características populares ou de uma educação voltada para o popular e essa discussão sociopolítica em termos educacionais que o Freinet vai fazer, a partir da sua própria experiência, dessa pluralidade da classe que ele vai lidar. Analisamos também a proposta dos temas geradores. Os temas geradores que serviram justamente para tapar ou para discussão numa lacuna entre a década de 70 e a década de 90. O que os temas geradores propuseram em termos de pedagogia ou em termos de discussão com o currículo na educação infantil. E vimos a relação entre a alternativa curricular e a proposta pedagógica. Quais são as alternativas que nos são propostas para discutir a respeito do currículo e como é que ele se evidencia ou ele se efetiva na prática pedagógica? Que métodos que podem ser usados e que maneira, então, de que maneira que o professor pode lidar com essa discussão dos temas geradores? Até a próxima aula!